seguinte, quando a gente aprende cinema e aprende roteiro no Brasil, a gente tem uma certa esquizofrenia ou dificuldade em tratar com um único estilo, porque a gente é muito contaminado pela indústria americana de filmes, que segue uma lógica quase matemática para o roteiro, mas ao mesmo tempo a escola de cinema, a faculdade e muitas vezes os alunos que estão lá consideram esse cinema americano um cinema menor, eles gostam de cinema europeu e tal. E eu, na minha faculdade não foi diferente, eu gostava de Godard, gostava, né, Truffaut, você começa a ter outras referências de cinema possíveis, assim, e para mim é isso, o Godard é um grande exemplo do que é não seguir uma regra, né? Acho que é um filme que flerta com filosofia, artes plásticas, música e tudo, e a narrativa propriamente dita, que é aquilo que né, a arte dramatúrgica que o cinema americano tanto tem facilidade em propor, ele desconstrói e tal. Então o Godard foi muito uma escola para mim nos primeiros anos de roteiro, inclusive. E o meu primeiro curta, não é um primeiro, mas o primeiro curta que eu considero como, beleza, esse aqui é um primeiro trabalho que eu quero mostrar, era o Alphaville 2007 DC, que foi um trabalho de conclusão de curso da faculdade. E ele era completamente anárquico, ele não seguia muito as regras. Aí, acabando a faculdade, eu comecei a fazer videoclipes, né, dirigindo, mas também eu sempre escrevi os roteiros dos videoclipes. E os videoclipes, eu sempre gostei mais de fazer clipe com historinha do que com banda tocando e tal. Então essas historinhas também eram formas de elaborar narrativa e tal. E o clipe tem uma vantagem porque como você já tem a música rolando, a narrativa tem que ser muda a princípio, né? E acho que não tem nada melhor para elaborar a escrita e a história do que você trabalhar com o cinema mudo, né? Porque aí você aprende a descrever. Enfim, a maior armadilha, eu acho, para o roteirista iniciante é o diálogo. Porque existe uma tendência quase que natural de querer resolver as coisas no diálogo, né? De você dar informação demais no diálogo, solucionar problemas dramáticos na palavra, quando o cinema é uma arte muito mais visual do que literária. E aí, depois disso, já comecei a fazer publicidade. A publicidade tem uma outra escola, acho que aí um pouco mais para o diretor do que para o roteirista, mas, de certa forma, você lida com muitos roteiros. Você lê um roteiro por dia, você filma um roteiro de 30 segundos por dia, né? E aí você começa a entender a escrita de outras pessoas, você começa a entender o que faz a diferença entre um bom redator e um mau redator, né? E justamente isso, assim, quando o cara consegue, em uma lauda, te vender uma ideia, um conceito e uma interpretação e uma forma tal que você não precisa conversar com o redator para entender o que ele quer. Você simplesmente filma aquilo e funciona. Eu penso muito uma escola que eu tive na vida foi o quadrinho, né? Assim, meu pai é cartunista, tal, cresci lendo muito quadrinho e tal. E eu sempre penso na tirinha, né? Para mim a tirinha é o exemplo simples do que é a narrativa cinematográfica, começo, meio e fim. Aí eu boto mais 2 quadrinhos, né? Um para antes e um depois, mas tudo bem. Esses mesmos 3 quadrinhos te permitem fazer uma coisa completamente anárquica e muito louca, mas não deixa de ter começo, meio e fim, né? O Laerte, você pega uma tirinha do Laerte, por mais que seja desse período filosófico dele, ou tipo fora da narrativa, eles continuam sendo conclusivos neles mesmos, assim, né? Acho que essa... E você optar por usar os 3 quadrinhos como um só quadrinho, é um plano sequência, né? E aí tinha um quadrinho que eu gostava muito, que era o Penas, do Laerte, que eu cresci lendo aquilo, né? Eu lembro de... Tinha uma chiclete com banana na casa do meu pai, que eu vivia lendo essa historinha, achava incrível e tal. E aí eu falei, pô, agora acho que eu consigo filmar essa história e tal. E aí liguei pro Laerte e falei, ó, quero fazer e tal. Ele falou, pô, beleza, vamos embora. E aí foi uma experiência interessante de adaptar uma história. Isso eu nunca tinha feito antes, assim. Você já ter um quadrinho e ter que adaptá-lo para o cinema, que é a tal da adaptação intersemiótica, né? Você tem que levar de uma mídia para outra. E foi uma experiência muito legal também. Eu acho que
eu aprendi bastante ali em como não matar a ideia original, mas conseguir colocar inputs que façam aquilo ser mais cinematográfico também, porque o quadrinho é o quadrinho, o cinema é outra coisa, né? Acho que é uma das coisas que eu gosto de escrever e de dirigir é realismo fantástico, então o próprio Toque, né, fiz questão de ter uma sequência pós-apocalíptica meio maluca, tal, que a gente pudesse brincar um pouco com isso na direção. O Penas é um filme que eu gosto muito de ter feito, assim, a coisa. O próprio Alphaville é um filme nonsense que flerta um pouco com o surrealismo e com o fato de ter um cowboy andando em São Paulo e tal. Eu tendo a achar que é um pouco isso. Tem que escolher que tipo de cinema você quer fazer. Você quer fazer videoarte? Vai fazer videoarte. Escreve um roteiro de videoarte, tá tudo certo. Você quer fazer, tipo, cinema de arte? Ou seja, um outro que não... Cinema de arte vai, sei lá, você tem a videoarte, que é uma loucura, você tem o cinema de arte. O cinema de arte acho que já é uma narrativa, já tem 1h30, já tem uma regra. Tem que entregar um filme de 1h30, 2 horas, sei lá. Mas, realmente você tem uma narrativa e tal, você pode explorar ela, você pode não querer ter começo, meio e fim, você pode dilatar o tempo, quer que seja. Mas tá, saiba que esse é o cinema que você está fazendo. Se você tem a intenção de fazer um cinema comercial, ou enfim, que tem alguma relação, algum diálogo com o público, ou você quer ser um bom contador de histórias e tal, eu acho que aí sim você tem que desenvolver muito mais a simplicidade do que a complicação. No sentido que ser simples talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa arte.